Boa noite a todos. Hoje, exatamente 26 de fevereiro de 2019, nós estamos reunidos para estudarmos a obra No Mundo Maior. Hoje é o nosso estudo de número 74. Que o nosso Senhor Jesus nos conduza. Nós estamos exatamente no capítulo 16, Alienados Mentais. Então, o nosso André Luiz está literalmente dentro de um manicômio, né? De um hospital onde tem vários esquizofrênicos. Ele passou por alguns, mas não pôde se deter. O nosso caldeirado disse que não poderia parar para explicar cada situação e estamos caminhando. Então, nós estamos aqui dentro desse centro psiquiátrico, tá? Vamos ver o que nos espera. Guardando carinhosamente a observação, acompanhei-o na excursão matinal ao grande estabelecimento onde os mentecaptos alienados, tá, gente? Onde os alienados eram em grande número. Eles estão dentro de um hospital psiquiátrico no mundo físico, tá? Eles em espírito visitando. No primeiro pátio que topamos, compacta era a quantidade de mulheres desequilibradas que palestravam. Uma velha de cabelos nevados, mostrando acerba, né, uma áspera, né, ferocidade no olhar. Lembra sempre disso, gente. O olhar é o espelho da alma. Então, nós deveríamos, vez ou outra, falar olhando no espelho e olhando em nossos olhos para a gente ver a nossa alma. Principalmente aquele dia que tu teve um chilique, que nem hoje eu. Entrei numa pista, carro de um lado, carro de outro, eu descendo uma ladeira e vem um cão de lá. E ele vem, eu descendo, ele vem, o cão foi colando em mim também. Ele quando para, ele assim, um de frente pro outro. Respira, Conceição. Porque, gente, a distância, ele chutou mesmo. Aí ele fez bem assim pra mim, ó. Aí o cão colou mais ainda. Não, era um cachorro ou um carro? Não, era o carro. Era o carro. Esse movimento dele... Entendeu? Como que diz, te vira. E eu tinha que subir de ré e era ladeira, eu que estava descendo. Mas ele estava na contramão? Era mão dupla. Aí eu voltei, passei a ré, voltei, ainda bem que eu sei. Porque dar ré já é difícil, ainda numa ladeira. E meu carro não é automático, né? É te vira. Baixei o vidro. Aí óbvio que ele passou e não teve coragem de baixar o vidro, mas eu dei uma olhada. Eu digo que eu vou pegar esse meu olhar de hoje, vou olhar no espelho para eu ver a alma que eu estava naquele momento. Eu vou ficar assustada. O vidro ia quebrar. O vidro ia quebrar. Então, às vezes, quando nós estamos nessa situação, o olhar está o quê? Então, meus amigos, a linha realmente da sanidade, da loucura, é muito tempo. Se nós nos olharmos nesse momento de desequilíbrio, a gente vai dizer, tá doidinho. Olha. É o teste. É o teste. Olha, é isso que a gente tem que entender. Passar pelo teste e sentir vontade ainda está no nosso nível. O desafio é não realizar a vontade. Porque a minha vontade é ir lá dar nele. Mas então o que você faz? Você se controla e você se auto-evangeliza. Então já é um movimento de progresso. E o meu carro é 100%, você não enxerga quem está dentro. Então ele não sabia se era mulher ou não. Se fosse meu irmão, ele estava frito. Ainda tem isso, por isso é que a gente vê morte no trânsito. É uma besteirinha. Então, o importante nesse sentir raiva ainda está na nossa condição. Sentir ainda está na nossa condição. Nós estamos naquela fase do esforço. Reconhece-se o verdadeiro espírita pelo esforço que ele faz para domar as suas más tendências e más inclinações. Então, a minha vontade era dar nele. Mas como nós somos espírita, a gente respira, mas a gente ainda fica
Às vezes a gente engole um boi e se fala com o mosquito. Então, olha só, no primeiro pátio que topamos, estava ali compacta multidão de entidades, mulheres desequilibradas. E tinha uma delas que estava bem agressiva, né? Uma ferocidade no olhar, envergava o uniforme da casa, como quem arrastasse um vestido real, e dizia a duas companheiras apáticas. Agora, o mais interessante é nós percebermos quando ele diz assim, a pessoa estava com o uniforme que todo mundo estava usando, mas ela se sentia uma verdadeira o quê? Uma verdadeira marquesa. Esse movimento de apresentar-se era realmente o porte da criatura. O movimento de vaidade, entendeu? De maior, de grande, de poder. E ela estava só com o uniformezinho do hospital psiquiátrico. Vamos ver lá. Na minha qualidade de marquesa, não tolero a intromissão de médicos inconscientes. Creio estar presa por motivos secretos de família, mas averiguei na primeira oportunidade. Tenho poderosos inimigos na corte, contudo, as minhas amizades são mais prestigiosas e fiéis. A gente percebe que cada paciente psiquiátrico, ele está preso em uma situação que ele viveu. Ele fica ali, você vê aqui, que quem olha assim, ela está doida de pedra, não tem nada a ver com marquesa, e ela se fixa nessa história. Então, para quem está ouvindo, não faz sentido, mas para ela, isso é uma vivência dela, isso é uma experiência dela, isso é real. Meus amigos, nós temos que cuidar muito da nossa cabeça, senão a gente vai... É real, para ela é real. E nós temos que cuidar muito da nossa cabecinha, senão a gente vai... Mas é real porque ela ainda está presa na encarnação passada. É real, para ela é vivo. Porque ela não conseguiu ainda. Ela não conseguiu. Toda vez, quando Jesus diz assim, o esquecimento do mal, ele está dizendo assim, olha, não lembre mais. Não fique lembrando sempre. Porque toda vez que alguém te fez o mal e que tu traz esse mal e que você lembra, ele é presente. Você passa a viver todas as emoções. Então, quando Jesus diz esquece, ele está dizendo não fique lembrando sempre. Não fique lembrando. Isso é o esquecimento do mal. Não é memória, é uma coisa. Esquecimento é não estar relembrando sempre. Então, toda vez que eu trago o passado em minha memória, o passado ele não é passado. Agora ele é o quê? Presente. Qual é a diferença disso? Quando nós estamos encarnados, a gente não vive externo, mas o interno vive tudo. E quando nós estamos em espírito, a gente percebe que o meu pensamento, ele plasma tudo em torno. Por isso que eu volto, eu vivo, eu me sinto naquela situação. Então, o caso dela aqui, ela está presa na condição de marquesa. Baixou a voz, como receando o espião. Olha, eu vou te contar uma coisa, né? Quer dizer espião, porque eu já traduzi. É para acabar. Deixa eu molhar o bico. Se eu falar espia, vocês vão dizer que está espiando. Não, é espião. Baixou a voz como receando, espião oculto, e falou ao ouvido de uma das irmãs de sofrimento. Ou seja, era uma doente mental conversando com outra. Não é doente mental. Bora lá. O imperador está interessado no meu caso e punirá os culpados. Segregaram-me por miseráveis questões de dinheiro. Elevando o tom, inesperadamente ela gritou. Então, ela falou, e ela deve ter vivido isso mesmo. Aí na hora de a gente falar de espião, ela, agora vamos aumentar o tom de voz. Ela grita, vamos lá. Todos pagarão, todos pagarão. E continuava explicando-se com gestos de grande senhora. Compungia-me a observar a promiscuidade entre as enfermas encarnadas e as entidades infelizes. Eu não sei nem o que era, mas que era promíscuo é. Ele diz assim, olha, compungia-me observar a promiscuidade entre as enfermas encarnadas e as entidades infelizes, que ali se acotovelavam. Acotovelava, ele quer dizer que tinha pouco ou tinha muito? Preso ainda ao meu antigo hábito, mau hábito, de curiosidade, tentei estacar, tentei parar, a fim de ouvir a demente até o fim, mas o assistente deu-se pressa em considerar. Não nos detenhamos. Infelizmente, atravessamos vasta galeria de padecimentos expiatórios, onde nossos recursos socorristas não ofereceriam vantagens imediatas. Aqui, quase todos os alienados são criaturas que abdicaram a realidade, atendo-se à circunstância do passado, sem mais razão de ser. Essa desventurada irmã já possuiu títulos de nobreza em existências anteriores.
perpetrou clamorosas faltas, dando expansão às energias cegas do orgulho e da vaidade. Renascendo em aprendizado humilde para o reajustamento imprescindível, alarmou-se ante as primeiras provações mais rudes da correção benfeitora. Reagiu contra os resultados da própria sementeira, entregou o invólucro físico ao curso de ocorrências nefastas e, por fim, situou-se mentalmente em zonas mais baixas da personalidade, passando a residir em pensamento no pretérito de mentiras brilhantes. Agarrou-se, desesperada, às recordações da marquesa vaidosa de salões que já desapareceram e perambula nos vales da demência em lastimáveis condições. Então vamos ver a situação da nossa irmã. Só para fixar, vamos reler. Não tem como parar, André, não dá para nos deter. Infelizmente, atravessamos uma vasta galeria de padecimento expiatório. Não é prova, são expiações, onde nossos recursos socorristas não ofereceriam vantagens imediatas. Não adianta ficar aqui, não adianta socorrer, porque não vai surtir efeito. Aqui, quase todos os alienados são criaturas que abdicaram a realidade, atendo-se à circunstância do passado, sem mais razão de ser. Abdicaram da realidade, do hoje, do presente, do agora, e se fixaram ao quê? Quantas vezes nós, numa encarnação, passamos por uma decepção muito grande, uma dor muito grande, e a gente se fixa nessa dor? Vamos dizer que Cecília tenha passado por uma perda de um filho, a desencarnação de um filho. 1 mês sofrendo, 2 meses sofrendo, 1 ano. Eu viajo, 6 anos eu volto e Cecília me faz o mesmo lamento, a mesma dor. Cecília está o quê? Presa, paralisada e vai surtar. Aliás, já está surtando. Então, você fica naquela monoideia. Então, todo o processo de monoideia é sintoma de futuros problemas psiquiátricos. Você se fixa numa ideia, você só conta aquilo. Fala no começo da vida sobre a autoeliminação da harmonia mental pela inconformação da alma, os quadros de luta que a existência humana apresenta. Essa inconformação exatamente não aceita. Não aceita. E fica nesse processo. Entendeu? Continua ela aqui, ó. Continua o nosso caldeirado. Aqui, quase todos os alienados são criaturas que abdicaram a realidade, atendo-se à circunstância do passado, sem mais razão de ser, se fixou naquilo. Essa desventurada irmã já possuiu títulos de nobreza em existência anterior. Então, não é dessa, é do quê? De outra existência. Perpetrou clamorosas faltas, dando a expansão às energias cegas do orgulho e da vaidade. Isso já é um comportamento doente. Renascendo em aprendizado humilde para o reajustamento imprescindível, nasceu numa condição pobre, alarmou-se ante as primeiras provações mais rudes da correção benfeitora. Então, ela não nasceu para surtar, ela nasceu para reparar, vivendo numa condição bem humilde. Esse movimento de viver uma condição bem humilde, ela se rebelou ao ponto de surtar. Eu não quero, eu não admito. Não tem pessoas que surtam porque é rica numa encarnação, aí perde tudo, vai viver a vida pobre e surta? Então, reagiu contra os resultados da própria sementeira. Porque, na verdade, quem planta, colhe. Então, o sofrimento que ela estava passando, esse movimento, era uma expiação do passado. Pelos excessos. Então, todos os excessos denotam demência. Nós temos que andar no meio, no equilíbrio. Nem muito lá, nem muito cá, mas no meio é o ajuste. Então, tenhamos muito cuidado. Continua ele. E, por fim, situou-se mentalmente em zonas mais baixas da personalidade, passando a residir em pensamento, olha lá, padrão psíquico, no pretérito, lá no passado, de mentiras brilhantes.
Agarrou-se desesperada às recordações da marquesa vaidosa, de salões que já desapareceram, e perambulava nos vales da demência em lastimável condição. Uma não aceitação do presente. Não déramos muitos passos, encontramos novo ajuntamento, em que sobressaía a curiosa dama, extremamente nervosa. Deus me livre de todos, Deus me livre de todos. Gritava inquieta. Não voltarei, nunca, nunca. Aproxima-se, prudente, a enfermeira e pede. Senhora, mais calma. É seu marido que vem a visita. Vamos ao guarda-roupa. Então, uma situação, ela começa a gritar aqui, aproxima-se, então, prudente, a enfermeira e pede, que é a enfermeira, né? Senhora, mais calma, é seu marido que vem à visita. Vamos ao guarda-roupa, né? Aí, porque ela gritou, Deus me livre de todos, Deus me livre de todos. Não se sente feliz? Jamais. Gritava demente com espantoso semblante de angústia. Não quero vê-lo. Odeio, odeio com tudo que lhe pertence. Repetindo expressões de desprezo, inteiriçou-se e ficou rígida, caindo em lamentável crise de nervos, pelo que, auxiliar da enfermagem, houve que requisitar socorro urgente. Que marido foi esse, hein? Desejei reter-me a fim de estudar a situação, para dizer que não era curiosidade, né? André disse, fiquei ali para estudar a situação, mas o assistente impediu-me, esclarecendo. Não percas tempo, não remediarias o mal. Nossa passagem aqui é rápida. Recomendo apenas anotes o refúgio de todos os que se esquecem dos deveres presentes, pretendendo escapar aos imperativos da realidade educadora. Então, olha como é espírito superior. Se dá para ajudar, para. Se você não tem nada a fazer, vai ficar olhando por quê? Tem um acidente, todo mundo para ver. Você não vai ajudar em nada. Parou por quê? Para filmar. Para atrapalhar o trânsito. Olha que a consciência. Se nós não vamos ajudar, não tem por que parar, não te detenha. Porque André Luiz é curioso. Ele diz, eu sou curioso. Modificou a inflexão da voz e prosseguiu. Não asseguramos que todos os casos do hospício se relacionem exclusivamente com esse fator. Muita gente atravessa este pavoroso túnel premida por exigências da prova retificadora. É, no entanto, forçoso reconhecer que a maioria encetou o fugitivo drama em si mesma. São irmãos nossos, revoltados ante os desígnios superiores, que os conduziram a recapitular ensinamentos difíceis, qual o de se reaproximarem de velhos inimigos por intermédios de laços consanguíneos, ou o de enfrentarem obstáculos aparentemente insuperáveis. Então, olha lá, encetou e iniciou. Olha o que ele diz, é uma coisa interessante. Ó. Não asseguramos que todos os casos do hospício se relacionem exclusivamente com esse fator de vidas passadas. Muita gente atravessa este pavoroso túnel da loucura, comprimida por exigências da prova retificadora. A pessoa vem passar por uma prova e se enrola todo. É, no entanto, forçoso reconhecer que a maioria iniciou fugitivo drama em si mesmo. Olha, gente, há muitos anos atrás, quando eu fui fazer esse primeiro curso de mediunidade que nós dirigimos, de livro dos médiuns, nós tínhamos uma senhora que participava, ela até desencarnou, trabalhadora da casa. E ela participou e estava ali, fazia pergunta, né? Quando nós falamos, nós vamos iniciar a prática mediúnica, essa moça surtou, sem ter ido para a prática mediúnica. Ela surtou de um jeito que ela andava nesses corredores tomando medicamento, apática. Ela queria ver o cão na frente dela, mas ela não queria me ver. Porque ela olhava, ela tinha a impressão que eu ia levá-la para o trabalho mediúnico. E foi para a enfermaria, ficava na enfermaria, fazia tratamento, na enfermaria, tratamento. Como nós fazíamos um trabalho de desobsessão lá no Rebanho João Batista, que eu gosto de centro espírita pequeno, para fazer trabalho de desobsessão. Nós falamos do caso, da pessoa, da situação, e começamos a orar. Orar, fazer apoio realmente, o que aconteceu. Lá pelas tantas, um amigo espiritual veio e disse o seguinte: em uma encarnação anterior, ela era médium ostensiva,
uma mediunidade fantástica. E ela comercializou a mediunidade. Quando ela desencarnou, ela sofreu muito. Então, nessa encarnação, só o fato dela imaginar que ela iria de novo voltar aos palcos da comunicação com os espíritos, ela surtou. Olha como é a cabecinha da gente. É aquilo que ele está dizendo aqui. Ó. É, no entanto, forçoso reconhecer que a maioria inicia o fugitivo drama em si mesmo. Essa senhora melhorou, ela voltou, fez o tratamento, voltou. Quando ela já estava bem, eu me aproximei. Ela disse assim: você não tem um pavor de espírito, eu tenho um horror, eu tenho um medo. E ela é espírita. E eu disse assim para ela: por que você foi fazer o curso de mediunidade? Porque ela estava no trabalho, dentro da enfermaria, um paciente incorporou e o espírito que veio atrás do paciente disse a ela que ela tinha que estudar mediunidade. Com certeza o espírito sabia e conhecia o caso dela e quis levar ela onde ele conseguiu levar. Como é que você pode levar a sério um espírito que fala através de um paciente da enfermaria que está doente? Mas essa nossa mania de idolatrar tudo que o espírito diz. Ainda bem que ela voltou, mas ela poderia não ter voltado. Então é por isso que nós temos que ter muito tato quando alguém chega com a gente e diz: eu não quero nada dessa coisa de espírito, eu prefiro não estar. Tá bom, minha irmã, não força. Nós tínhamos uma outra companheira trabalhadora da casa que ela andava aqui arrastando corrente, sabe? Aquela pessoa assim, arrastando corrente, sempre chorosa. Direcionaram ela para estudar com a gente. Ela foi melhorando, ficou boa nessa Conceição. Eu vou fazer faculdade. Eu digo: vá, minha irmã. Já era uma senhora de idade, vá, não tem problema nenhum. A casa está aqui, quando você puder, só volta. Eu encontrei ela no centro comercial depois de algum tempo, mas tão feliz, tão alegre, tão sorridente. E aí, quando ela fez uma festa e nós nos abraçamos, ela disse: Conceição, eu estou tão feliz. Eu digo: eu estou vendo, você está ótima. Ela disse: voltei para a igreja católica. Conceição, esse negócio de espírito me dá um negócio, um mal-estar, uma coisa, saber que tem um obsessor, tem espírito do meu lado, para onde eu vou estar sendo vigiada. Eu gosto lá da igreja, do padre, da missa. Eu estou tão feliz, eu estou mais feliz. Você está entendendo? Então, a melhor religião é aquela que me torna melhor. Espiritismo não é para qualquer pessoa, não. Espiritismo é para quem aguenta. E nós temos que aprender a respeitar, porque nós não sabemos e conhecemos a dor de cada. Então, hoje eu digo, se eu percebo um espírito cheio de conflito, volte para a igreja, vá fazer seu terço, vá para a missa, vá terça-feira fazer a novena. Mas eu vou estudar evangelho contigo, então o evangelho vai estudar comigo, mas não estude espiritismo. O espiritismo faz mal para você. Você saber que existe espírito obsessor, isso te faz surtar. Entendemos, gente? Isso nós temos que ter bom senso. Nesse caso, senhora, para ela realmente ter um conhecimento, um estudo mais aprofundado sobre a mediunidade, nos deu uma vantagem. Porque ela tem uma ferida dela, ela carrega uma culpa, ela carrega um pavor dentro dela. Então, quando você aciona, faz com que ela não lembra, mas todas as emoções voltam. E aí veio o pavor de novo, o pavor daqueles espíritos que a perseguiram durante um bom tempo no mundo espiritual. São irmãos nossos revoltados ante os desígnios superiores que os conduziriam a recapitular ensinamentos difíceis, qual de se reaproximarem de velhos inimigos por intermédio de laços consanguíneos, ou de enfrentarem obstáculos aparentemente insuperáveis. Vamos lá. Para que se efetue a jornada iluminativa do espírito, é indispensável deslocar a mente, revolver as ideias, renovar as concepções e modificar invariavelmente para o bem maior o modo íntimo de ser, tal qual procedemos com o solo, revivificação da lavoura produtiva ou com qualquer instituto humano em reestruturação para o progresso geral. Negando-se, porém, a alma a receber o auxílio divino pelos processos de transformação incessante que lhes são oferecidos em seu benefício próprio, pelas diferentes situações de que os dias se compõem no aprendizado carnal, recolhe-se à margem da estrada, criando paisagens perturbadoras com desejos injustificáveis. Para que se efetue a jornada iluminativa do espírito, é indispensável deslocar a mente, tirar a mente, mudar a mente,
tirar ela de posição. É indispensável revolver as ideias. Ele está falando em mudanças comportamentais, renovar as concepções e modificar invariavelmente para o bem maior o modo íntimo de ser, para o bem maior. Deslocar, modificar, senão a gente vai surtar, viu? Todo excesso denota desequilíbrio. Revolver as ideias, renovar as concepções e modificar invariavelmente para o bem maior o modo íntimo de ser, tal qual procedemos com o solo na revivificação da lavoura produtiva ou com qualquer instituto humano em estruturação para o progresso geral. Tem que modificar, tem que renovar, tem que deslocar, senão a terra não fica fértil. Então, como é que eu posso buscar saúde se eu permaneço patologicamente enferma, bastante enferma? Como é que eu posso mudar de atitude se eu não mudo o meu comportamento psíquico? Se eu não mudo o meu comportamento no dia a dia? Nenhum de nós temos o comportamento ideal. O comportamento ideal, quem tem é o Cristo, eu tenho que copiá-lo. Eu acho que o primeiro movimento é nós pararmos de achar que nós somos certas. Eu sou certa, o que eu faço é certo, não é. O modelo mais perfeito é o Cristo, é Ele que nós temos que copiar. Então, se eu faço esse movimento já de identificar os meus erros, os meus equívocos, os meus comportamentos inadequados, aí eu vou fazer um esforço para viver Jesus no meu dia a dia. Jesus é o tipo mais perfeito, é o ser mais nobre, é o ser mais saudável, psiquicamente falando. Você já viu Jesus tendo chilique? Gritando? Mas ele saiu derrubando tudo, teve um chilique lá no templo. Não, gente, é impossível. Ali tinha soldado romano por metro quadrado. Se ele desse um chilique daquele, ele seria preso. É que os profetas, quando queriam falar de um futuro, eles faziam mímica. Então, Jesus, em mímica, estava falando que o templo de Jerusalém seria derrubado, destruído. E foi, no ano de 60 e um pouquinho. Os discípulos ali discutindo quem era o maior, sorrida, balança a cabeça, se levanta em silêncio. Porque uma das coisas que a gente tem que perceber, vamos começar a nos autoavaliar. Se ao decorrer do dia você é aquela pessoa que fala, pega o assunto, fala de novo, pega o assunto, fala de novo, pega o assunto, cuidado, alerta. Então, uma das dicas para a saúde mental é falar menos, escutar mais e falar o essencial. Vou falar da nossa turma mulher. Você já viu mulher dentro de casa? Uma coisa, às vezes insuportável. Às vezes tem homem também que fica... Então tá doido, não é normal. A pessoa não tem sanidade, não tem um equilíbrio. Então, acho que o primeiro movimento é de começar a estar mais atento realmente a nós, para percebermos os nossos comportamentos. Porque senão o nosso caminho realmente é um centro psiquiátrico. Se não for nessa, é na outra. Então ele é o modelo, ele é o guia. Então quando ele viu aquele povo discutindo, o que ele fez? Ele se despiu, tirou a roupa. Já teve impacto, né? Aí ele pegou um pano, colocou no ventre, aí eles já entenderam, Jesus está se vestindo de escravo. Pega uma bacia e vai lavar os pés de cada discípulo. Eles estavam discutindo quem era o maior. E Jesus, na sua sanidade perfeita, através do exemplo, mostrou que o maior de todos é o que mais serve. Então é esse movimento que nós temos que parar para pensar, para refletir. Então Cristo é o nosso modelo. E nós temos que começar esse nosso movimento de autoevangelização enquanto há tempo. Devemos prestar atenção mais nas nossas atitudes. E tem também o doido, que você vai surtando com mania de ser santo. Tem esse também, né? Ele já se comporta igual um padre, já vira igual um padre, né? O sacerdote, o doutor Bezerra, né? Já fala manso, treme a voz, meu irmão. Aí já fica com neurose. Alguém fala alguma coisa, ele já faz, não gosto de falar esse tipo de coisa. Já fica, tá surtando também. Porque a gente tem que viver no mundo, sem ser do mundo. Então é o meio, é o equilíbrio. Soltar uma gargalhada é bom, faz bem. Conversar sério também faz bem. É o equilíbrio, é o meio. Negando-se, porém, a alma a receber o auxílio divino,
pelos processos de transformação incessante que eles são oferecidos em seu benefício próprio, pelas diferentes situações de que os dias se compõem no aprendizado carnal, recolhe-se à margem da estrada, deixou de nadar, foi lá, saiu da estrada, criando paisagens perturbadoras com desejos injustificados. Vamos lá. Quase podemos afirmar que 90 em 100 dos casos de loucura, excetuados aqueles que se originam da incursão microbiana sobre a matéria cinzenta, começam nas consequências das faltas graves que praticamos, com a impaciência ou com a tristeza, isto é, por intermédio de atitudes mentais que imprimem deploráveis deflexões ao caminho daqueles que acolhem e alimentam. Instaladas essas forças desequilibrantes no campo íntimo, inicia-se a desintegração da harmonia mental. Esta, por vezes, perdura não só numa existência, mas em várias delas, até que o interessado se disponha, com fidelidade, a valer-se das bênçãos divinas que o aljofram, para restabelecer a tranquilidade e a capacidade de renovação que lhes são inerentes à individualidade, em abençoado serviço evolutivo. Pela rebeldia, a alma responsável pode encaminhar-se para muitos crimes, a cujos resultados nefastos se cativa indefinidamente e, pelo desânimo, é propensa a cair nos despenhadeiros da inércia, com fatal atraso nas edificações que lhe cabe providenciar. Olha, não vai dar para comentar tudo, mas nós vamos só iniciar. Ele afirma, quase podemos afirmar, que 90 em 100, ele está dizendo que é quantos por cento? 90%. 90% dos casos de loucura, exceção aqueles que se originam da incursão microbiana, como se era 10% é esse movimento de causas externas microbianas. Mas 90% é o quê? Sobre a matéria cinzenta. Começam nas consequências das faltas graves que praticamos. Então, às vezes, você comete um assassinato, você entra num processo de culpa, e você vai se punindo, você vai se punindo, você vai se punindo. Às vezes, o aborto. Uma mulher que realiza o aborto, ela vai carregando uma culpa, ela vai entrando numa neurose. Olha, uma vez nós atendemos uma senhora, terminou a palestra pública, e ela se aproximou e disse assim, eu posso conversar um pouco com a senhora? Eu disse, claro, tem várias entidades em torno da senhora. Aí, para mim, a pessoa está dizendo assim, olha, eu quero lhe dizer que eu sou médica. Eu disse, sim, senhora, com certeza. Nós estamos mergulhados numa nuvem de testemunhos, né? Aí eu disse, mas o que eu posso lhe ser útil? Ela disse assim, sempre me acompanham 3 crianças. Sempre elas estão comigo. Eu olhei para ela, amigos espirituais presentes, e o amigo disse assim, ela carrega culpa. Eu olhei para ela e disse assim, a senhora carrega culpa? Aí as lágrimas começaram a rolar, a chorar. Aí ela disse assim, é que eu fiz 3 abortos. Então ela vai me ler um livro, é Os Abortados, que se vendeu, que foi uma confusão, que teve gente surtada por causa desse livro. Devia ter lido o livro dos Espíritos, que lá tem a pergunta sobre o aborto. Então ela criou o que na mente dela? Não tinha espírito nenhum, gente. O que era isso? Criação mental dela. Se nós formos ler as obras de André Luiz, nos vales e nas cavernas, você vê jovem, adulto, idoso, mas nunca criança. E André fez essa ressalva, foi aqui nesse, no Mundo Maior ou no Obreiros da Vida Eterna. Não tinha criança. Então, o que essa criatura fez? Ela entrou num processo de culpa tão grande que ela começou a criar a imagem de 3 crianças brincando sempre. Eu perguntei para ela, a senhora é mãe? Sou. A senhora tem quantos filhos? 2. Pois tenha certeza que eles já nasceram. O meu papel, gente, ali é usar o Consolador prometido. E pelo que nós estudamos, nós sabemos que o Espírito, se não for um obsessor, ele aguarda uma nova oportunidade para nascer, está lá no livro dos Espíritos. Mesmo tendo se tornado um obsessor, uma vez ela engravidando, a probabilidade enorme dele renascer. Então, minha irmã, se perdoe. Você já é mãe, seja digna disso.
Aquela alma lá que tentou 3 vezes, talvez seja o seu primeiro ou o seu segundo filho. Ela disse, a senhora jura? Eu digo, juro. Para lhe deixar em paz, eu juro. Só comigo, né? Eu vou terminar um diálogo com a mulher saindo pior do que entrou? Então, se essa criatura me pega, um trabalhador, doidinho, a primeira coisa que quer dizer, a senhora é médium, vidente. E são realmente esses espíritos que a senhora abortou. Deve ter virado os obsessores. Ela sai de lá pior do que entrou. E o que deveria ser o consolador prometido passa a ser o terrorismo que não foi prometido. Então, e essa pessoa, você pode levar uma pessoa dessa, a pessoa surta, não surta? A pessoa surta, não aguenta. Então, o que nós estamos querendo falar? A gente falou tanta palavra surta, nós estamos querendo dizer assim, qualquer um de nós aqui presente, incluindo eu, podemos surtar. Se não cuidarmos da nossa saúde psicoemocional, se não cuidarmos da nossa alma. Vamos orar? Então, vamos unir os nossos pensamentos. Uma vez que nós estamos estudando sobre as patologias psiquiátricas, que hoje tomou um volume muito maior, a depressão, a síndrome do pânico, hoje quase que comum na vida do dia a dia. Então eu solicito de todos vocês que nós possamos unir o nosso pensamento para juntos intercedermos a Jesus pelos centros psiquiátricos, pelas famílias que passam por essa expiação. Querido amigo Jesus, nosso Senhor, a lição que André Luiz nos trouxe, através da mão abençoada de Francisco Cândido Xavier, é sobre a alienação mental. E ficou muito claro, Jesus, que quando nós nos afastamos do Teu Evangelho, do Teu exemplo, das Tuas lições, é quase certo nós nos aprisionarmos à loucura da materialidade. Nós te rogamos, amor querido, pelos nossos irmãos que se encontram nessa expiação de dor, de sofrimento. Te solicitamos pelas famílias, mães, pais, irmãos, e te solicitamos por nós, Senhor, para que não venhamos construir um futuro de prisão e de loucura. Muito obrigada, Senhor Jesus, por esse momento de reflexão e de estudo. Muito obrigada, amigos espirituais aqui presentes, pela inspiração que nos foi dada, pelo amparo que todos nós aqui tivemos. E que esse estudo, Senhor, possa ser vivido por nós no nosso dia a dia. Que com Teu auxílio nós possamos nos esforçar para fazer esse deslocamento, esse movimento íntimo e plantarmos uma árvore boa que dê bons frutos. Obrigada, amor de nossa vida.